Olha, o brasileiro é muito mais informado do que há muitos anos atrás. Ele tem acesso a informações numa amplitude muito maior do que toda a história recente do país. E, portanto, ele adquiriu a possibilidade de acompanhar, procurar entender o que se passa no país. E, portanto, eu acho relevante que ele procure saber qual é o andamento das questões econômicas e políticas do Brasil. Como isso pode afetar o seu dia a dia, como isso pode afetar o seu futuro, como isso pode afetar sua capacidade de ter bons empregos, de tocar uma empresa. Por isso é importante que você acompanhe esses vídeos que nós modestamente estamos produzindo para explicar diferentes aspectos no campo político e econômico no Brasil. Olha só, na nossa última conversa, eu falei sobre a PEC 45, que é a proposta de reforma tributária do deputado Baleia Rossi. Hoje eu vou falar de três propostas muito parecidas. As três versam sobre a tributação do consumo, as três utilizam o método do imposto sobre valor agregado. A primeira proposta é a do ex-deputado Luiz Carlos Rauli. Ele fez um belíssimo trabalho de consulta, de utilização de informações de técnicos do Senado, da Câmara, mas eu acho que ela é uma proposta menos favorável ao crescimento da economia e à vida dos contribuintes do que a PEC 45. Na verdade, ela usa até a mesma denominação. É um IVA que se chamará Imposto sobre Valor Agregado. Quais são as diferenças dela para a PEC 45? O primeiro é que ela cria tributos seletivos em cascata, unifásicos, que vão criar ineficiências, que são tributos sobre fumo, bebidas, automóveis e telecomunicações. Em segundo lugar, porque ela cria benefícios corporativistas para os fiscais da Receita Federal. Essa proposta foi aprovada numa comissão da Câmara e passou a tramitar no Senado Federal. Eu vejo poucas chances dela ser a escolhida. Ela pode até contribuir para melhorar a PEC 45 no trabalho conjunto da Câmara e do Senado. Ela está até andando mais rápida. O relator, o senador Roberto Rocha do Maranhão, apresentou seu relatório e, na minha avaliação, ele teve melhorias na proposta. Por exemplo, em vez desses tributos seletivos, ele criou apenas um, que vai incidir sobre atividades que geram problemas para a economia, né? Por exemplo, fumo para a economia e para a sociedade. Isso tem em todo mundo. É um imposto seletivo para produtos que geram externalidades negativas, como falam os economistas, né? Novamente, eu não vejo muita chance desse relatório ser o final que vai gerar a reforma que todos estamos ansiando. A segunda proposta foi preparada pelo IPEA. O IPEA é um órgão do governo federal que realiza estudos sobre o desenvolvimento do país, sobre os problemas do país, né? E o IPEA fez uma proposta muito interessante, que é um IVA dual, ou seja, seriam dois. Um do governo federal ou da União e outro abrangendo estados e municípios. A proposta é tecnicamente muito boa, mas provavelmente o IPEA foi influenciado pela ideia que então prevalecia de que os estados não concordariam com a reforma tributária porque eles não aceitariam perder o comando sobre o ICMS, que é usado para uma série de ações governamentais, por exemplo, atrair investimento, dar isenção para determinadas atividades. Isso dá um poder importante para os governadores. Mas, para a surpresa agradável de todos, os estados se convenceram que o ICMS já era. Ele é um imposto disfuncional, dá mais problema do que solução e, para a surpresa de todos, os estados, unanimemente por seus secretários de Fazenda, concordaram em apoiar a PEC 45. Eles têm apenas uma divergência, que o comitê gestor, que vai gerir as regras e a partilha dos recursos
entre a União, Estados e municípios, em vez de ser de 3 partes, União, Estados e municípios, seria apenas de Estados e municípios. Eu acho que isso é alguma coisa que não faz sentido e provavelmente nas negociações vai se chegar a um bom termo. A terceira proposta, ela nem existe ainda formalmente. É a proposta do governo federal. O ministro da Economia tem também anunciado que a ideia do governo federal é criar um IVA dual. Seria um IVA só do governo federal, no destino, como deve ser, não é? Usando toda a metodologia da tributação do consumo pelo método do valor agregado. E ele diz, os estados vão aderindo à medida que eles acham que é conveniente. Qual é o problema? É que essa é uma possibilidade tecnicamente impossível, a rigor inconveniente. Por quê? O IVA federal será no destino, a cobrança. O ICMS é um tributo na origem. Então não dá para casar essas duas coisas. Por outro lado, imposto sobre valor agregado que é cobrado em várias jurisdições, ele tem que ser harmonizado. As regras têm que ser as mesmas, as alíquotas têm que ser as mesmas, as normas têm que ser muito semelhantes. Por exemplo, na Europa, são 28 países que adotam o IVA. Nenhum país tem o direito de fazer as suas próprias regras. Elas são feitas pelo conjunto da União Europeia. E aí você não teria como funcionar um sistema desarmonizado e pior do que isso, em que uns estados estariam dentro, outros estariam fora. Portanto, é tecnicamente impossível de fazer esse acoplamento de que fala o ministro da Economia. Mas, em resumo, as 3 propostas têm suas vantagens, são tecnicamente, no certo sentido, corretas, salvo esse defeito da proposta do Ministério da Economia, mas eu tendo a pensar que há um apoio crescente do empresariado, dos estados, dos formadores de opinião para aprovar a PEC 45. E, claro, sua implantação vai exigir uma lei complementar, muita negociação, vai ter muito problema, porque por ordem numa bagunça que piora a cada dia há 30 anos, vai ter problema. Tem empresas que se localizaram em estados porque tinha incentivo fiscal. Na hora que acabar o incentivo fiscal, como é que fica a empresa? Por exemplo, a indústria automobilística era quase toda concentrada em São Paulo. Hoje, São Paulo é só 40% da indústria automobilística. Você tem polos automobilísticos em Goiás, em Pernambuco, na Bahia, no Paraná. Como faz? Essas empresas fechariam suas portas e voltariam para São Paulo? Isso politicamente é impossível. Então, alguma forma de conviver com essa situação vai ter que ser estabelecida. E a Zona Franca de Manaus, como é que faz com ela? Porque como o novo imposto proíbe o uso como incentivo fiscal, a Zona Franca de Manaus ficaria inviável. Isso é politicamente possível? Eu acho que não. Vai ter que achar uma forma, provavelmente, de o governo federal continuar apoiando essas empresas, porque se foi erro ou não colocar essas indústrias no Amazonas, não importa, elas geraram empregos, elas são importantes para a vida de Manaus, elas não podem desaparecer da noite para o dia. Em resumo, tem muitas propostas, felizmente todas na direção de acabar o caos do consumo pela substituição de vários impostos por um único na tributação do consumo, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que se denominaria Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, e que, se aprovada, a PEC 45, que eu acho que é a mais provável, vai ter enormes benefícios, vai acabar o caos, vai aumentar a eficiência, vai aumentar a competitividade das exportações, vai aumentar o potencial de crescimento do PIB, da renda e do emprego. É isso. No próximo vídeo, nós vamos falar da ideia de criação de um imposto sobre transações financeiras para substituir todo o sistema tributário. E eu vou buscar provar para vocês que isso é uma grande ilusão.